Bom dia, terceiro ano. Continuando ainda com o nosso reforço, hoje nós vamos falar um pouco da coluna vertebral, né? A gente está estudando, relembrando um pouco sobre os desvios posturais, né? Que estão localizados na coluna vertebral. Então, na atividade anterior, eu coloquei uma questão que trabalha a divisão, a estrutura da coluna vertebral. Então, vamos lá. A figura a seguir representa um esquema da coluna vertebral, uma estrutura extremamente importante que atua protegendo a medula espinhal e sustentando o nosso corpo. Vocês lembram, ano passado, a gente fez essas aulas falando sobre a coluna sobre a coluna vertebral, e a gente estudou também sobre a medula espinhal que fica no interior da coluna, entre as vértebras. A estrutura mole é um nervo e a gente vai até fazer uma breve revisão na aula de amanhã. Observe atentamente e marque a alternativa que indica o nome correto das vértebras indicadas pelo número 1, 2 e 3. No esquema da coluna vertebral, que é a imagem abaixo, nós temos. Então, para relembrar um pouco sobre essa estrutura, eu vou trazer um slide que a gente utilizou ano passado. Nesse slide, fala dessa divisão estrutural e das suas características. Então, a nossa coluna vertebral, ela é composta por vértebras. Então, nós temos a junção de vértebras unidas umas com as outras através de cartilagens ou articulações que fazem esses ligamentos. É uma estrutura bem flexível por causa dessas articulações, desses ligamentos. Então, nós temos na parte superior da coluna a região cervical, que seria as vértebras cervicais. Nós temos 7 vértebras cervicais, que elas estão localizadas no pescoço, sendo que a primeira vértebra e a segunda, que se você pegar, você consegue sentir aqui um pouco próximo à sua nuca, elas têm duas nominações. A primeira vértebra que nós temos, a primeira vértebra cervical do nosso corpo, ela é chamada de Atlas. Para vocês que querem fazer um curso superior aí na área da saúde, vocês vão estudar muito sobre a coluna vertebral, lá em anatomia. E a segunda vértebra que nós temos, que é chamada de axis. Essas duas vértebras, elas tem essa nomenclatura por ser a primeira e a segunda. E as vértebras cervicais, que são as 7 primeiras vértebras da coluna, elas dão um movimento ao nosso crânio, à nossa cabeça, viu? Está aí destacado na figura em verde. É a região cervical, que pode haver um tipo de lordose cervical, que a gente já até estudou, por causa do uso do celular, por exemplo. Nós temos em laranja as vértebras torácicas. As vértebras torácicas, elas possuem esse nome porque elas ficam na região do tórax, na região posterior do tórax, ou seja, por trás. Nós temos 12 vértebras, viu? E essas vértebras, elas se articulam, se ligam com as costelas, por isso que a localização delas, né, na caixa torácica, elas se ligam com as costelas. São as vértebras que estão aí destacadas na imagem em laranja, as vértebras torácicas. Depois das vértebras torácicas, nós temos em rosa, na imagem, as vértebras lombares, que fica na região lombar da nossa coluna. Nós temos 5 vértebras. Elas são, pessoal, as maiores do nosso corpo. Por quê? Porque elas sustentam mais peso.
É aí onde concentra o maior peso do nosso corpo. Até porque nós temos aí o eixo central do nosso corpo. Então, ela que sustenta o maior peso. Por isso que elas são as maiores. Um exemplo que eu citei, que acontece muito, desvios posturais em grávidas, devido ao crescimento da barriga, né? O crescimento da barriga tende a puxar para frente e a gente tende a recompensar, trazendo a coluna também para frente, que pode causar aí uma lordose momentânea. Para quem tem lordose, acontece a mesma coisa, ela se desloca acima do seu eixo normal. Então, nós temos aí as 5 maiores vértebras. Posterior, nós temos as vértebras que são o sacro e o cóccix, que são vértebras fundidas, pessoal, porque elas são juntas uma da outra. Ela não possui articulação, as outras são articuladas. Essas vértebras, elas não possuem nem a do sacro, nem a do cóccix. Por isso que elas são conhecidas como vértebras fundidas, porque elas se ligam e formam uma só. Então, o sacro, ele é a união de 5 vértebras fundidas, viu? E essas vértebras, quando a gente nasce, à medida que a gente vai crescendo, elas têm até a divisão, mas depois elas se fundem e formam apenas um osso. Nós temos o cóccix, que é a parte final, é aquele rabinho lá que a gente tem. São 4 vértebras pequenas, pessoal. São chamadas de vértebras coccígeas. E elas também são unidas, formando apenas um único osso. Mas, na verdade, elas são 4 vértebras fundidas. Deu para entender? Deu para relembrar um pouco sobre a coluna vertebral? Bom, então, passando para a questão, nós temos aí na imagem, no número 1, que é o laranja, nós temos as vértebras cervicais. Em verde, número 2, nós temos as vértebras torácicas, que estão na região do tórax. E em rosa, que está o 3, nós temos as vértebras lombares. E por último, aí, em azul, está até especificado, nós temos o sacro e nós temos o cóccix. Deu para relembrar, né, pessoal? Bom, dando sequência, que é muita coisa para revisar, viu? O tempo é curto para que não haja um cansaço, um desgaste na parte de vocês. Nós temos uma última questão que nós vamos debater aqui rapidamente. Nós tínhamos na 6ª questão, marque a alternativa correta. Número 1, praticar bons hábitos e exercícios regulares podem ser considerados boas ferramentas, não só para tratar, mas também para prevenir os desvios posturais. É verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro, porque o exercício físico, a prática regular de exercício físico, ela vai fortalecer a sua musculatura, o que vai fortalecer as suas articulações, né? E essas articulações fortalecidas, principalmente as articulações e a musculatura que segura a coluna vertebral, ela é muito importante estar bem forte para que não haja o surgimento de desvios posturais. Então, nós temos uma alternativa correta. Então, já marca aí o número 1 como alternativa correta. Número 2, as principais causas para esses desvios variam desde genética, né? A gente estudou, sim, que a genética, ela pode acontecer do indivíduo já nascer já com esse desvio postural, ou podem ser causas idiopáticas. Quando vocês ouvirem falar nesse nome, causas idiopáticas quer dizer que não tem uma origem estabelecida, é uma origem desconhecida, surgiu por alguma coisa desconhecida. Então, também está correto. Nós temos essas causas aí dos desvios posturais.
a forma genética e também podem ser causas idiopáticas, né? E também podem ser pelos maus hábitos posturais também, mas está correto. No terceiro item nós temos, tendo em vista que a maioria das causas dos desvios posturais atualmente é devido à prática de musculação. Bom, pessoal, eu não posso dizer que a maioria dos casos é devido à musculação, porque não é. A maioria dos casos é devido a maus hábitos posturais. A forma que você senta, a forma que você levanta um objeto, são as principais causas. Então, a gente já desconsidera essa questão. Lembrando que a musculação, ela é feita de forma incorreta. Você praticar exercício de forma incorreta durante a musculação, você pode sim causar um problema na sua coluna vertebral. Então, tem que haver muito cuidado durante a prática da musculação. Mas a gente não pode dizer que a maioria das causas esteja relacionada à musculação, porque não está. No item 4, nós temos, existem 3 tipos de desvios posturais, que são cifose, lordose e escoliose. Certíssimo, né? E no item 5, nós temos o uso de mochila com apenas uma alça é indicado para evitar lesões na coluna. A gente já pode descartar essa alternativa. Por quê? Porque a mochila, quando você carrega ela em apenas um ombro, você pode estar facilitando o acometimento de escoliose, que é a coluna em formato de S. Por quê? Porque você coloca o peso apenas em um ombro e o outro fica livre. Então, você acaba tendo uma tensão, uma sobrecarga em apenas um lado da sua coluna. Então, pode ocorrer aí uma escoliose. Então, o correto é o uso da mochila com as 2 alças. Então, qual alternativa nós temos? Alternativa correta, letra C. Item 1, 2 e 4. Então, pessoal, por hoje é só. Um beijo no coração e até a próxima aula.